Aquário, outubro traz para você a bênção disfarçada. Uma coisa que você pode estar vivendo já, que te fere, alguma perda, algum corte, que realmente precisava sair da sua vida, e isso é uma bênção disfarçada, para que o novo possa vir. Vem ver esse vídeo que você vai entender melhor. Olá, estrelas do signo de Aquário. Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua tiragem para outubro, eu quero dizer que a minha agenda está aberta. E como tem uma lista de espera, eu não sei se vocês ainda vão ter muitas vagas. Eu abro a agenda uma vez por ano só, então vai ser do dia 1 ao dia 15 que eu tenho a agenda. E a consulta, ela tá aberta para tarô, mesa radiônica e também mapa astral, beleza? Também quero convidá-los a ver os quadros novos aqui do canal. Todo domingo sai a astrologia, que é o horóscopo da semana, pelos trânsitos planetários. E toda segunda e quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal de tarô. Então vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior, na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de Aquário. Gratidão. Lembrando que é legal você dar uma olhada também no seu ascendente, na sua lua. E quando eu termino os signos mensais, toda segunda-feira eu solto a previsão com o tarô da semana, ok? Então, para todos os signos, são 2 vídeos com 6 signos cada. Vamos lá. Por favor, para Aquário. Por favor, para Aquário. Por favor, para Aquário. Aquário, aqui está me falando sobre a percepção de algum engano emocional que você teve. Aqui o 9 de copas me fala de quando a gente está muito apaixonado, quando a gente está amando muito fazer alguma coisa. Eu não sei se isso aqui está relacionado a amor por alguém ou se está relacionado a amor por um ofício. Mas aqui, 9 de copas com o diabo me fala de uma decepção, me fala de uma frustração, me fala de engano. Então, eu não sei se isso rolou na sua vida, se você se decepcionou com alguém, se você acreditava muito em uma, estava completamente feliz. Por exemplo, se isso é profissional, é aquela coisa assim, não, eu fui muito bem na entrevista, deu tudo certo. Para algumas pessoas se decepciona porque recebe uma quase que uma promessa e depois a coisa não se cumpre. E aí você tem essa decepção, como se de alguma forma, enfim, é alguma situação que te decepcionou. Não sei se você criou ilusões demais, se você acreditou muito nas coisas, se você se enganou, mas tem uma decepção aqui. Se isso aqui é emocional, você se decepciona com o quê? É como se você estivesse convivendo com uma pessoa que não tem responsabilidade emocional. Aqui, aqui, aqui. O 9 de copas é como se você estivesse se entregando para alguém que estava dizendo que estava na mesma, entende? Que, sabe aquelas pessoas que falam tudo para conseguir o que quer, para tipo, chamar atenção e tal, e aí de repente, quando você vê, não há nada daquilo. O diabo ele fala de paixões, ele fala de decepção, ele fala de traição. Tem aqui alguém que descobre alguma coisa sobre a sexualidade de uma outra pessoa e isso te decepciona. Não sei se você descobre uma traição, se você descobre. Enfim, tem uma decepção aqui, tá? Mas isso aqui me parece que é algo que já aconteceu, porque são as primeiras cartas.
Aqui eu tenho um sete de paus. Esse sete de paus, ele fala do momento em que a gente precisa ter coragem de tomar uma atitude. Então é quando a gente guarda a nossa energia, a gente se cuida, a gente seca nossas lágrimas, a gente olha para a situação e fala: agora eu estou pronta, agora eu estou pronto para agir. Então é uma atitude pós-decepção. Então isso pode ser você também, profissionalmente falando. Isso seria assim: você vai, luta, conquista, batalha, estuda para conquistar uma vaga, e de repente você chega lá e não é nada daquilo. Ou o ambiente não é legal, ou não é o que você esperava, é, ou as pessoas não são legais, e aí você precisa de um tempo para se estruturar, para tomar uma decisão e agir. O quatro de copas, ele tem essa uma energia de coisas que são prazeres vãos, que são coisas que acabam rápido, né? Então, quando isso, por exemplo, está relacionado a um relacionamento, é um relacionamento sem compromisso, que pode ter te decepcionado. Você pode ter encontrado uma pessoa que achava que era uma pessoa para um compromisso e, de repente, a pessoa tem uma fala, mas tem outras atitudes. Uma pessoa sem responsabilidade emocional, uma pessoa que você percebe que, no fim das contas, não estava dizendo que estava aberta para se relacionar e no fim não estava, queria mesmo era alguma coisa sem compromisso. Tem uma decepção aqui, tá? Só que a gente tem aqui no seu jogo a alta sacerdotisa. A alta sacerdotisa, ela traz o entendimento das situações, ela traz o aprendizado e ela traz a frieza necessária. Então, assim, seja lá o que é que você viveu ou está vivendo, que está te decepcionando, o jogo está dizendo que você vai resolver isso. Você vai ter a coragem para tomar a atitude certa e você vai resolver isso. Não sei se agora, em outubro, você começa esse movimento, ok? Deixa eu pegar o cigano para dar uma olhada, para ver se dá uma clareada aqui. Isso também pode ser, você se dedicou muito a um trabalho, a alguma ideia, e não teve o resultado necessário ainda. Então você se decepciona. Sabe quando a gente acredita plenamente que está fazendo a coisa certa, que vai dar certo e a coisa não flui? E aí tem toda uma decepção. É, mas aqui vai ser resolvido, tá? Você vai sair desse estado de decepção. Tem também uma coisa aqui de cuidado para não aceitar convites que pareçam coisas muito boas, dinheiro fácil, tá, Aquário? Porque o diabo ele também tem assim um convite que parece irresistível, mas na verdade vai te fazer mal, vai te aprisionar. Se você olhar, ele tá de mão estendida, só que tem uma pessoinha aqui, ó, nas mãos. Então é algo que você tem que tomar cuidado. Pode ser uma proposta de um trabalho que você não sabe se é completamente legal, sabe? Se você não tá, ou aquelas promessas, né, que a gente vê muito de coaching, vou, faça meu curso, gaste seu dinheiro e eu vou te ensinar a ser rico, e a pessoa ganha dinheiro não com aquilo que ela ensina, mas vendendo curso. Sabe, assim, tem essa decepção e tem essa coisa que está te convidando, tá? Então, cuidado. Também pode ser que você encontre essa pessoa sem responsabilidade emocional, que abre as portas, que se mostra completamente disponível e no fim das contas não está. Então, preste atenção também, agora em outubro, no que chega em você. Uma pessoa muito aberta, muito dada, muito apaixonada, ai, casa comigo, te amo, não sei o quê. Fica esperta, fica esperto. Se for também um negócio, não, isso aqui é certeiro, sabe? Que nem, tipo, invista nisso, trabalhe, vou comprar um curso para trabalhar com não sei o quê.
ou aqueles joguinhos, sabe? Essa parada do tigrinho, sei lá, alguma coisa que você sabe que no fundo pode fazer os seus olhos brilharem, mas é alguma coisa que você sabe que tipo esquema de pirâmide, sabe? Assim, umas paradas assim. Fica esperto, não cai nisso, tá? Isso aqui é bem um alerta. E se você tá vivendo essa decepção, aqui tá falando que isso também tá acabando, você vai resolver essa situação. Vamos lá, por favor, para Aquário. Se é uma decepção profissional sobre algo que você investiu, a Imperatriz está trazendo para você a intuição do que fazer diferente, tá? É uma conexão, assim, é você ter coragem de fazer diferente, de se reinventar, de seguir os seus instintos, seguir suas emoções. Às vezes você está fazendo uma coisa e está presa, sabe, no modelo, e você quer inovar, mas está com medo de inovar. Então, assim, siga a sua intuição, não se prenda a modelos de negócio só porque tá rendendo um pouquinho, pode dar muito mais, tá? Então vamos lá, por favor, para Aquário. Ratos, lírios, chicote. Para alguém tem um pensamento que eles estão me trazendo de tipo assim, por que que vocês, plano espiritual, deixou isso acontecer na minha vida? É como se fosse uma revolta, essa decepção é como se fosse uma revolta que você falasse por quê isso aconteceu na minha vida? Por que vocês deixaram isso acontecer na minha vida? Tá? Porque eu tenho aqui chicote com lírios e eu tenho rato. Rato é perda, é sofrimento, é a coisa indo para o ralo, é doença, é decepção, é, é quando a gente adoece sintomatizando as coisas, sabe? A doença de nervoso, emocional, de frustração, de decepção, tá? E aí, assim, é quase como se você tivesse meio que, para alguém, uma certa revolta, sabe? Por que que isso aconteceu? Sabe? Por que que eu tô fazendo o meu melhor? Por que que eu tô me dedicando? Nove de copas, tá se dedicando, tá fazendo o seu melhor. E a coisa não flui, a coisa não anda. O que que eu tô fazendo de errado? Sabe? Por que que eu tô sendo punida? É quase como se você estivesse num diálogo de falta de entendimento. Aonde é que você está errando? Aonde é que você não está conseguindo enxergar o aprendizado? O que é que você está fazendo de errado? Você olha para você e fala assim, pô, mas eu estou dando o meu melhor, eu estou sendo honesta, ou honesto, eu tô tentando trazer o melhor de mim, o que que eu estou fazendo de errado? E assim, essa sensação, ela vem mesmo de uma decepção. Eu ainda não estou vendo aqui a solução. Eles estão me mostrando como você tá. Eu não sei em que área é isso, mas tem uma insatisfação, tem uma grande interrogação assim. O que que eu estou fazendo de errado? Principalmente para quem é dedicado à espiritualidade, sabe? E aí fala, pô, eu tô fazendo o meu melhor, eu tô, tipo, cultivando bons sentimentos, eu tô tentando olhar o melhor, focar os meus pensamentos, do que eu estou fazendo de errado. E a Imperatriz, ela está trazendo uma frieza, a percepção disso, quase como se a sua razão conseguisse enxergar aonde é que você precisa mexer, o que é que você não está enxergando, que continua causando decepção, né? É como se você estivesse sempre batendo chegando no quase e não conseguisse entender por que que você não faz o gol. É sempre bola na trave, é quase, é sempre o quase. O que mais, por favor, para Aquário? A serpente,
Por favor, para Aquário. Serpente, Sol e âncora. Bom, o que eles estão falando aqui é que você ainda não aprendeu, ainda não cresceu o suficiente. Tem alguma coisa que você ainda precisa aprender, que você precisa amadurecer. A serpente, ela troca de pele para crescer. Então não adianta você aprender e continuar tendo as mesmas atitudes. Aqui está me falando que outubro traz um mês de constatação disso. A resposta que você pergunta por quê, vai chegar. E você vai ver que está dentro de você, que é quase como se você como dizer isso? Se você é que assim, a gente tem aqui também uma âncora. Então é como se você, por mais que estivesse se dedicando, cultivando sua espiritualidade, ou bom humor, ou uma versão melhor de si mesmo, por mais que você tivesse de peito aberto, sabe, buscando é, é, fazer as coisas com dedicação, você ainda estava preso, ancorado em conceitos que criam ciclos repetitivos. Esse mês você vai perceber esses conceitos, vai ser iluminado o que dentro de você está gerando o mesmo tipo de ciclo. Por exemplo, vamos dizer que essa decepção seja amorosa, tá? Se você olhar, ela é mais uma das decepções amorosas e elas parecem todas saindo do mesmo saco. A decepção profissional é a mesma, são ciclos que se repetem. Então, o que que eles estão mostrando? Eles vão iluminar para você o porquê que esses ciclos se repetem. Então, é um mês onde você vai encontrar consciência para isso. O sol vai iluminar aonde é que você, o que é que você pergunta, o que que você precisa aprender, o que que você está fazendo de errado, por que que as coisas não estão dando certo, você vai ver. É isso que eles estão falando. Esse mês você vai ver aonde é que você está repetindo os padrões, onde é que estão ancoradas os seus pensamentos, atitudes e sentimentos. A gente tem os nossos traumas, os nossos medos, o que a gente aprendeu na infância, a nossa educação, tudo isso fica pulsando no nosso inconsciente, muitas vezes, fazendo a gente tomar decisões reativas. E aí a gente repete o ciclo, porque a gente continua procurando, por exemplo, no amor, a mesma falta que a gente sente. A gente continua, por exemplo, procurando pessoas e a gente acaba repetindo padrões na escolha, porque a gente continua ancorado. Então a gente vai atrás de pessoas que vão preencher essa âncora. Então, se você teve convívio com relacionamentos abusivos na infância, você provavelmente busca, se atrai ou encontra afinidade em pessoas abusivas. Entende? Se você foi uma pessoa que foi reprimida intelectualmente ou que não acreditaram na sua potência, não acreditaram na sua capacidade quando você era pequeno ou na escola, você acaba no ambiente profissional repetindo esse padrão. Medo de decepcionar, medo de aparecer e te ridicularizarem, então você acaba gerando, você acaba lidando com a sua vida com base naquilo lá do passado. Então, aqui está me trazendo que o sol vai mostrar para você essas âncoras comportamentais, de pensamento, de sentimento. Sabe, uma pessoa que, se você errou, por exemplo, e todo mundo ficou sabendo profissionalmente, você foi mandado embora por um erro, você se reprime, você se restringe, você não quer aparecer, você quer passar batido, com medo de errar novamente, ao invés de perceber que, bom, ok, eu tenho uma nova chance
Então eu vou fazer diferente. Eu vou me concentrar no que eu estou fazendo e não me concentrar em me esconder, porque se eu errar, passa batido. Entende a âncora? Eu estou tentando dar um exemplo, mas o que acontece é que o sol vem iluminar isso para você. Então, você vai parar de se decepcionar com situações que se repetem, com ciclos repetitivos. Eu diria, inclusive, que seria muito bom você fazer algum rito de queima de karma, ou ouvir mantra de Shiva para entregar o karma, para trazer à luz esse karma, para te ajudar a se livrar desse karma. Os karmas, eles são não só aquilo que a gente. Ele é a colheita. Então, quando a gente está colhendo sempre a mesma coisa, é porque a gente está plantando sempre a mesma coisa. Deixa eu ver aqui se isso fica mais claro, se esclarece mais para aquário. Mas o sol, ele traz a iluminação e a gente está falando de iluminação. Então, isso aqui pode ser um entendimento, pode ser uma percepção, pode ser uma ideia. Pode ser que você olhe, por exemplo, para o que você está fazendo profissionalmente e perceba onde é que você tem que fazer diferente. Pode ser que você perceba que você esteja dentro de um quadrado, dentro de uma categoria, se limitando, sabe? Sentindo que não pode inovar, preso mesmo. E aí a coisa não flui. O medo de não dar certo faz com que você também não inove, tá? Mas tem alguma coisa que vai ficar muito clara agora em outubro que esse sol vai brilhar para você. É uma consciência de atitudes. E são pequenas coisas que precisam virar a chave. Às vezes, tomar consciência já é o suficiente para fazer diferente. Entende? Aquário, outubro, por favor. A gente tem um 10 de discos aqui. De espadas, desculpa, eu vi espada, pensei espada e falei discos. Olha só. Esse 10 de espadas, ele fala de um acontecimento extremamente desagradável que se transforma em bênção, em lucro. É algo desagradável que resolve a situação. O que é algo desagradável que resolve a situação? Que se torna uma bênção, um lucro. Por exemplo, um término, ser abandonada ou abandonado por uma pessoa abusiva. Mas você está tão envolvido, você não enxerga, que você só vai perceber o quanto aquela pessoa era abusiva depois que você lidar com a dor disso. Ou você ser mandado embora de um lugar é, que estaria travando a sua energia, que te manteria preso num fluxo de ganho e você está livre e alcança uma posição melhor. E aí você pensa, bom, se eu tivesse continuado lá, eu não estaria aqui hoje. Então, tem alguma coisa que aconteceu que vai se tornar favorável na sua vida. E aí a gente tem proteção espiritual para isso, e é uma questão de você enxergar, amadurecer, porque o plano espiritual está mostrando para você o tempo todo, você que não está vendo. E aí, então, a coisa precisa quebrar, e às vezes a gente só se liberta de caminhos tortos quando o plano espiritual tem que se intrometer e derrubar tudo. Ah, beleza, derrubou tudo, agora eu tô livre para fazer diferente. E às vezes a gente só consegue se liberar passando por situações difíceis mesmo. E essa aqui, 10 de discos, 10 de espadas, desculpa, é real uma situação de aflição, de sofrimento, de lágrimas. Então, o que passa para que essa benção aconteça, para que isso aconteça, não é fácil. E é isso, às vezes as melhores decisões, elas não vêm acompanhadas de emoções fáceis, de situações fáceis de lidar. Quando você precisa, por exemplo, se separar num relacionamento, não é fácil. Pode ser a melhor opção, mas não é fácil, não é fácil emocionalmente, não é fácil em várias questões. Então, o que está trazendo para vocês, Aquário, é que precisava passar por uma situação difícil
para você poder se liberar, para você se reinventar, para você conseguir enxergar mais de você, né? Enxergar também os seus medos e lidar com isso. Por exemplo, vamos dizer por exemplo, vamos dizer, vou dar um exemplo, sei lá, eu tenho uma rede social, né? Eu tô nessa rede social já há um tempo, eu faço o meu trabalho, ele já cresceu, mas estagnou. E você começa a perceber que você está preso no que as pessoas enxergam de você, e você começa a cada vez mais se restringir no que você vai postar, no que você vai falar, porque você está dentro de um quadrado, sabe? Você não quer perder seu rendimento, então você não quer arriscar. Aí começa aquela equação: eu não estou mais confortável, eu não estou mais feliz dentro disso, mas eu não posso arriscar, porque eu dependo desse dinheiro. Vai que eu mostro eu me mostro mais, eu viro e falo, gente, não, não é assim, sabe? Peraí, eu sou, né? Você se posicionar, você fica com medo de perder os seus seguidores, de perder o seu rendimento, e aí de repente alguma coisa acontece que você tem uma quebra financeira. De repente a coisa, tipo, sei lá, você lá tá seguindo, e aí as coisas começam a não ter visualização, ou enfim, tem uma quebra. E aí você percebe que você fala, bom, agora que já quebrou mesmo, eu vou ser eu mesma. Eu vou ser eu. Eu vou colocar as coisas que eu penso, eu vou colocar as ideias que eu tenho. E, meu, já quebrou. Então, quem sabe isso dá uma renovada e outras pessoas vêm. Então, é isso. É um acontecimento que é desesperador ou desagradável, ou amargurado, ou de injustiça. Você fala, ah, meu, tá, eu dedico, mas por que que não cresce? Que quando você passa por ele, no momento em que ele está acontecendo, é desesperador. Você olha para sua vida e fala: Meu Deus, e agora? Só quando você passa por ele, você vai ter a consciência. E às vezes você vai ter essa consciência ainda vivendo isso. E aí é aquela coisa que justifica, você entende, ah, tá, beleza, então eu tô vivendo isso, beleza, então eu vou aproveitar para ser eu mesma, para fazer diferente, para criar o diferente. Então, eu estou só dando um exemplo de situações que podem acontecer. Mas aqui é realmente alguma coisa que se torna uma bênção, que era o caminho para a bênção chegar. Não daria para a bênção chegar na sua vida se você tivesse nessa estrutura. Por exemplo, não daria para você encontrar um relacionamento abençoado se você tivesse preso num relacionamento abusivo ou sem compromisso. Não daria para você ter um destaque profissional, brilho profissional, de repente naquele lugar onde você era mais um, ou onde você era mais uma, onde tinha concorrência, onde pegavam os seus méritos, ou não tinha por onde crescer mesmo, entende? Então tem aqui alguma coisa que ou começa a se resolver em outubro, ou que se desenrola em outubro, que vai ser desagradável, mas que é uma bênção na sua vida, porque vai desenrolar. E aí a gente tem o sol, que é reconhecimento, sucesso, dinheiro, prosperidade, abundância. Então a abundância, ela está presa em alguma coisa que você ainda não está enxergando. A falta de dinheiro, o rato, está preso em alguma coisa que você ainda não está enxergando, ou o rato emocional, enfim, na área que você encaixar isso. E isso está preso de forma que você vai receber essa iluminação, você vai enxergar isso. Você vai perceber que, bom, beleza, isso aconteceu porque precisava acontecer para que esse outro muito melhor acontecesse, tá? Então, para algumas pessoas, o tempo é diferente, né? Então, você pode não estar ressoando com o que eu estou vendo agora, por conta desse tempo, você pode estar tanto vivendo a tensão de que sabe que a coisa vai, que a corda vai estourar, tá? Você já está vendo que essa corda vai estourar. Você pode estar vivendo a corda estourada, você pode estar vivendo o período em que a corda tá, você está tendo a sacação, e você já pode estar vivendo o sucesso disso. Mas o tempo você encaixa aí. Mas isso que quebra
é para o melhor. Isso que você acha que é uma perda, que você fala, por que que isso está acontecendo? É para você perceber aonde é que você precisava que isso acontecesse. Entende? Você está pedindo para a espiritualidade te ajudar e a espiritualidade está dizendo isso precisa acontecer para que você conquiste isso. Você não vai conseguir sair, alcançar é, ou felicidade emocional ou sucesso financeiro se isso continuar na sua vida. E aí a gente pode estar falando de pessoas, a gente pode estar falando de lugares, a gente pode estar falando de trabalhos. O que quebra é resultado do seu pedido. E é isso. Às vezes a gente precisa perder algo para que a gente se liberte daquele algo, que no começo a gente acha que é uma perda, mas depois a gente vê que é uma libertação. É isso. Vou pegar um decreto aqui para finalizar. Por favor, um decreto para Aquário. Mas, Aquário, a falta de dinheiro está passando, decepção emocional está passando, e o conselho é que você olhe para aquilo que você perdeu, para aquilo que te decepcionou, para aquilo que te magoou, com frieza, com objetividade. Tipo, ok, eu estava feliz ali, eu tinha como crescer ali, eu tinha como ter rendimento, eu tinha como fazer uma carreira naquele lugar, se isso é trabalho, eu tinha como ter um relacionamento afetuoso, eu tinha como me sentir segura com aquela pessoa, eu tinha como criar um relacionamento, sabe, estruturado com aquela pessoa me deixava insegura, ou aquela pessoa me traiu, ou aquela pessoa era abusiva, ou aquela pessoa me botava para baixo. Tem que olhar com frieza, porque aí você vai perceber o que você não deve repetir. Tem uma consciência. O sol não só traz sucesso e a resolução disso, que se torna uma benção, como ele também traz você com capacidade de enxergar, tá? O que precisava. É quando a gente sai do nosso caminho e a gente cria uma estrutura fora do nosso caminho que atrapalha a nossa vida. E no começo parece legal, só que aí quando você vê a vida começa toda a tropeçar, às vezes é uma coisa que a gente está fazendo fora do nosso caminho que faz a vida toda tropeçar. Entende? E aí aquela coisa precisa sair da nossa vida e às vezes a gente não tem força. E aquilo precisa sair para a gente parar de tropeçar na vida. Então, para você parar de tropeçar na vida, você vai enxergar. E aí você vai conseguir sair disso e isso vai se tornar de fato uma bênção, tá? Porque você se liberta de algo que não era bom para você para se abrir para o que é bom para você que vai chegar. Por favor, o decreto para Aquário. Olha só, tô falando, eu sou a consciência iluminada. Tipo, é Kenneth Arran que trabalha na chama dourada, a chama da sabedoria do Criador. A gente está falando de iluminar, de enxergar o que está fazendo de errado. É isso. O decreto para te ajudar a enxergar. Então, eu nunca canso de me arrepiar, inclusive, como é que a espiritualidade solta as cartas. Porque olha quantas cartas tem aqui. É um bolo de cartas para sair a consciência iluminada, que é o tema da sua tiragem, Aquário. Enxergar aquilo que você precisa mudar, enxergar aquela perda com os olhos reais, assim, e enxergar que você não está perdendo grande coisa, parar de sofrer por algo que você não estava perdendo grande coisa. Essa consciência. E o decreto é: eu sou a consciência aqui. Eu sou a consciência iluminada. Eu sou a consciência iluminada. Então, escreve aqui e se junta às estrelas aqui do canal que já entenderam e já participam fazendo os seus decretos. Quando você decreta, você está
unindo a sua energia às outras pessoas. E aí a gente cria uma grande energia de decreto. E não dizem mais de duas pessoas, duas ou mais pessoas se reúnem em meu nome, decreto é eu sou, eu estarei presente, se realiza. Então faça isso. Eu sou a consciência iluminada. É isso, esse pequeno aprendizado que vai fazer toda uma transformação na sua vida. E isso começa agora em outubro. Então já deixa seu like se esse vídeo ressoou com você. Compartilha com pelo menos uma pessoa. Vai me ajudar. Se cada pessoa compartilhar com pelo menos uma pessoa, a gente tem crescimento no canal, mais visualizações, ajuda o canal a se manter vivo. São 10 anos aqui de luta constante. Então, vamos lá, vamos continuar, ok? Um beijo, muita luz e até mais.